Fala, seguidor, tudo bem? Chegamos com o quarto episódio da saga Fala, Seguidor. E hoje vamos tratar de um assunto que está na nossa volta: saúde mental. Ao pensar sobre saúde mental, pensamos em melhorar o bem-estar e qualidade de vida. Infelizmente, a saúde mental ainda é pouco entendida pelas pessoas e carrega muitas ideias distorcidas que foram construídas ao longo da história. Uma delas é a de associar a saúde mental ao contexto da doença, loucura. Muitas pessoas até dizem: eu não sou doido, ainda não estou louco para precisar de terapia ou ir ao psiquiatra. Da mesma forma, também foram criados alguns tabus e preconceitos. Por exemplo, de quem não se pode expor os próprios medos, inseguranças ou sentimentos pessoais, pois assim a pessoa demonstra suas fraquezas. E para essa conversa, convidamos o seguidor e psicólogo Tiago para conversar conosco sobre o assunto. Oi! Então, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa temática. E como a Wênia já trouxe, quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde psicológica. E eu acho interessante e importante dizer e diferenciar e depois relacionar a nossa saúde biológica com a nossa saúde mental. Porque a gente tem o nosso corpo e a nossa mente, né? A saúde orgânica, ela diz respeito ao funcionamento dos nossos órgãos, assim, a grosso modo. E a nossa saúde psicológica, a forma como os nossos estados mentais, digamos assim, funcionam e interagem com o mundo. Só que a relação entre eles dois, ela é muito forte. E existem diversos fatores que podem impactar nesse modo de funcionamento. E também impactar no que a gente pode chamar de ter uma boa saúde mental e ter uma saúde mental, digamos assim, debilitada. E a nossa sociedade, há muitos e muitos tempos, já vem ditando determinadas normas, tem culturas, tem fatores de convivência que impactam nessa saúde. E como a Wênia trouxe, essa ideia de que a gente não deve expor nossas fraquezas, a gente tem que se mostrar forte o tempo inteiro, a gente tem que valorizar a felicidade e tudo mais, são fatores que podem fazer com que a gente, como ser humano, possa acumular diversos sentimentos que podem uma hora explodir. E aí, como é que eu posso exemplificar isso para ficar claro para vocês? Nós temos sentimentos, digamos assim, a grosso modo, positivos e negativos. Alegria, tristeza, raiva e euforia e alguns outros. Eu pego isso como polos extremos que fica mais fácil de diferenciar. Só que nós somos ensinados, culturalmente falando, a dar mais vazão e dar mais credibilidade para as nossas alegrias, de vivenciá-las, de compartilhá-las. Só que no que diz respeito às nossas tristezas, aos sentimentos que, digamos, que são mais negativos, somos ensinados, educados e às vezes doutrinados a escondê-las, porque quem demonstra fraqueza não consegue um sucesso, quem demonstra fraqueza não vai conseguir se estabelecer socialmente falando e blá blá blá. E isso é um blá blá blá, porque é uma balela, digamos assim, a grosso modo. E dar vazão, dar credibilidade a todos os sentimentos que nós temos é algo que é muito válido. E a gente está vivendo uma situação em que a gente está meio que numa prova de fogo, digamos assim, infelizmente. Não fomos nós que escolhemos estar nessa situação pandêmica e, por ser um fator externo, ela também tem um impacto significativo na nossa vivência e convivência com os outros. Eu digo muito isso no sentido de que a gente tem a nossa saúde mental e as pessoas à nossa volta também. E, tipo assim, pesar o que pode ser mais importante nesse momento é algo muito significativo. E é isso. E é sobre isso. E tá tudo bem. Começando com a primeira pergunta: como diferenciar tristeza de depressão? Então, é muito simples de diferenciar, mas para levar para a vida é uma coisa um pouco complicada às vezes. Mas vamos lá. A depressão, ela é um transtorno psicológico e a tristeza, ela é um sintoma desse transtorno. E aí o que acontece? Para a gente ter depressão, a gente tem que ter episódios
prolongados de tristeza. Só que a tristeza por si só, ela não se caracteriza como depressão. E aí como é que a gente pode ter uma para caracterizar a outra? Tem o DSM, que é um manual manual médico, que categoriza um monte de transtornos. Eu falo isso mais especificamente no aspecto psicológico, mas tem muitas outras categorias lá. Que fala que a depressão, ela precisa de uma espécie de checklist de sintomas que precisam ser atendidos, digamos assim, para ser caracterizada como depressão. E a tristeza é um desses sintomas. E aí é preciso ter episódios de tristeza profunda por mais ou menos uns 6 meses, entre outras coisas, para caracterizar a depressão. E aí o que eu digo a tristeza é um sintoma, ela não é o transtorno propriamente. E aí a diferenciação básica é essa. Segunda pergunta. Quando devo procurar terapia? Eu parto do pressuposto que todos nós deveríamos procurar terapia sempre. E eu digo isso em que sentido? Nós, brasileiros, nós temos uma cultura, que eu digo assim, muito ruim, em todos os aspectos possíveis, que é a de apagar incêndio ao invés de prevenir incêndio. Então, nós temos a tendência de procurar ajuda ou de tentar resolver o problema depois que algo maior acontece, algum problema maior, digamos assim, acontece. E com a nossa saúde mental agimos dessa maneira, se não pior. Então, o que as pessoas acabam tendendo a fazer? A procurar uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, depois que tem algum episódio muito grave que possa envolver a nossa saúde mental. Mas é super válido que a gente deva procurar a ajuda psicológica até para autoconhecimento. Porque diversos transtornos eles acontecem como um efeito de uma bola de neve. Ele começa com algo pequeno, só que aí a gente não dá valor, a gente não dá credibilidade, digamos assim, e não dá atenção. E as pessoas à nossa volta também não, porque às vezes a gente não tem nem compreensão de que isso acontece. E as coisas vão sendo negligenciadas e isso vai acumulando, até chegar a um ponto em que o nosso psicológico não dá conta. E isso acaba reverberando de alguma maneira. E aí, a partir desse ponto, em alguns casos, que a ajuda psicológica é procurada. Mas é melhor prevenir do que remediar. Quarta pergunta. O que você recomenda para as pessoas que moram só, de como lidar com a solidão? Então, eu moro sozinho, e aí eu posso falar um pouco como profissional e também por experiência própria. Apesar que isso não deva servir de padrão de resposta, a minha experiência, né? Mas a parte profissional eu considero um tiquinho. As nossas relações sociais, elas são um dos aspectos mais importantes para a gente lidar com esse sentimento de estar sozinho. E eu digo isso não no sentido de ter uma relação social presencial, porque a gente vive um momento de pandemia em que muitas pessoas não têm tal oportunidade. Eu moro só que com frequência eu recebo alguns amigos na minha casa. São pessoas específicas, não são em grande quantidade, são pessoas que eu sei onde estão. E eu já passei do período em que eu não suportava mais ficar sozinho. E acabei abrindo essa exceção, digamos assim, para poder suportar um pouco essa pressão de estar em uma pandemia e estar morando sozinho. E aí, para as pessoas que moram só, o apoio social, o suporte social, ele é fundamental. Ele não precisa ser só presencialmente. Ele pode ser por meio de uma videochamada com um colega, ele pode ser por meio de um contato, fazer coisas prazerosas com amigos mesmo que à distância. E outra, não só o suporte social, não só o convívio social, mas atividades que sejam prazerosas para a própria pessoa. Eu sei que morar sozinho é complicado quando você trabalha, tem que cuidar de casa. Infelizmente, as louças não se lavam sozinhas, a roupa não se lava sozinha, então a gente tem obrigações. Isso acaba demandando um pouco do nosso tempo e, querendo ou não, custa algo. Mas se no meio desses processos ou durante esses processos, vai que um desses processos, digamos assim, eu gosto de lavar louça, então pode ser algo prazeroso para mim. É pequeno, é besta, digamos, que tipo assim, se for levar em consideração a proporção, mas busque algo que te dê prazer, que você goste de fazer. Porque quando a gente está só,
a gente está livre de olhares de julgamento, digamos assim, e a gente se sente mais livre. Então, se você tiver algo que você acha bacana a ser feito, faça. E se não, procure coisas novas a fazer. Novidade é algo que sempre atrai a nossa atenção. Por mais que em alguns casos isso não perdure, por mais que seja breve, procure coisas novas. É sempre bacana desenvolver algo novo. Mas eu sempre abraço a premissa maior de manter e estabelecer vínculos sociais. Quinta e última pergunta. Como ajudar as famílias profissionais de saúde com medo de contaminação? O quanto isso prejudica a saúde mental do próprio profissional e dos familiares? Então, eu acho que nós, como cidadãos brasileiros, a melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar as famílias dos profissionais de saúde, não só eles, as demais pessoas, é ficar em casa. Porque a galera que trabalha na área de saúde, eles são linha de frente. Então, eles estão diariamente lidando e enfrentando estresse por conta dessa situação pandêmica. E aí a demanda é muito grande. E não tem só o coronavírus para lidar, né? As outras doenças não fizeram uma pausa, né? Tá tudo atuando, tá tudo impactando no funcionamento de hospitais, postos de saúde, etc. Então, se você não tem algum membro da sua família que seja um profissional de saúde, a melhor maneira que você tem de ajudá-lo é ficando na sua casa. Porque assim a gente evita, ou pelo menos evita a proliferação do vírus, ajuda na diminuição dos contágios e quem sabe, né, um dia possa acabar com isso, né? Existem instâncias maiores que a gente depende para que acabe, mas o ficar em casa é o conselho máximo. Mas, para as demais pessoas, para quem tem profissionais de saúde dentro de casa, eu digo sem sombra de dúvidas que a compreensão para essa situação é a melhor pedida que a gente pode ter. Por quê? Eles sofrem estresse no trabalho deles, eles sofrem estresse dentro de casa, porque o convívio muda, as relações mudam. Então, ajude, seja compreensível para com isso, seja compreensível para com eles. Vamos dar início aos nossos jogos. A nossa dinâmica de hoje, vocês podem participar conosco, será para refletir sobre o nosso novo normal. Irei fazer algumas perguntas para o Thiago e ele vai nos responder como lidar com esse momento e com estratégias para superarmos isso. Primeira pergunta. Quais têm sido os principais desafios e mudanças que você tem vivido após a chegada da pandemia? Então, os principais desafios dizem respeito à convivência. Convivência social. A gente estava acostumado a interagir presencialmente com as pessoas muito abertamente e essa interrupção abrupta chegou a assustar, porque a indicação fique trancado dentro de casa e é isso que vai ser a sua realidade agora. Então, no começo era ok passar, uma semana dentro de casa, 2 semanas, mas isso foi se prolongando e começou a ficar esquisito. Essa adaptação a esse novo normal, no que diz respeito a convívio social com família e amigos, estudo à distância, que o EAD é um dos piores fatores que a gente pode falar que impacta na saúde dos jovens estudantes, dos estudantes de maneira geral. Todo esse processo de adaptação para algo muito virtual, para algo muito distante, teve um impacto gritante para a minha vida. E eu acredito que para a vida de muitas pessoas também. Quais estratégias devemos utilizar para esse novo normal? Como podemos nos adaptar? O que podemos fazer para enfrentar bem esse período e superar as dificuldades? Olha, não existe uma receita de bolo para a gente lidar com a nossa situação atual. Então, a melhor recomendação que eu poderia dar, que eu acho que é a mais viável e eticamente falando a mais plausível, é a de explorar aquilo que serve para você de alguma forma. Em que sentido que eu falo isso? Eu passo o meu dia inteiro estudando. Então, às vezes, o distanciamento
né, que é algo que a gente tem muito presente hoje em dia, ele pode ser benéfico para mim, porque pode me ajudar com a produtividade. Só que em outros casos e com outras pessoas isso pode ser prejudicial. E eu tenho as minhas maneiras de lidar com esse estresse que é gerado, que é fazer uma atividade física, assistir um desenho, que eu sou apaixonado em desenho, falar e ver os meus amigos e tudo mais. Só que são as minhas estratégias e ninguém virou para mim e falou: Thiago, tá aqui um checklist de coisas que são bacanas para você fazer. Parece abstrato falar isso, mas o lance de tentativa e erro, eu acho que é a recomendação mais, eticamente falando, a mais viável que eu posso dar para vocês. De se for você ou se forem vocês, testem o que se adequa melhor à realidade de vocês. Então, se você tem tempo para fazer uma atividade física, faça uma atividade física. Existem bilhões de estudos no mundo afora que relacionam o impacto da atividade física na nossa saúde mental e em outras áreas da nossa vida. Se você não pode fazer isso, tire um tempo para um convívio com a sua família, apesar que isso também tem sido um aspecto um pouco conturbado hoje em dia, mas são fases e fases, situações e situações, realidades e realidades. E como eu falei que não existe uma receita de bolo, o teste é, querendo ou não, a melhor pedida. E é isso. Bom, então foi isso. Agradecemos ao Thiago por ter conversado conosco sobre esse assunto que é de extrema importância para a nossa sociedade. E para você que está nos acompanhando, espero que tenham gostado. Caso precisem de ajuda, peçam. E lembre-se, o que você sente é importante. E não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que precisa escutar essas palavras e de deixar o seu joinha e o seu comentário. Até a próxima, seguidor!